Artigo 1585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida, preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar, sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do artigo 1584. Artigo 1586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. Artigo 1587. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto no artigos 1584 e 1586. Artigo 1588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. Artigo 1589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Artigo 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estende-se aos maiores incapazes. Subtítulo 2. Das relações de parentesco. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Capítulo 2 da filiação. Artigo 1596. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso 1. Nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Inciso 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Inciso 4. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5.
havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Artigo 1598. Salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro de 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo seu nascimento ocorrer após esse período, e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. Artigo 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a presunção de paternidade. Artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal de paternidade. Artigo 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos, nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Artigo 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Inciso 1. Quando houver começo de prova por escrito proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Inciso 2. Quando estiverem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Artigo 1606. Ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo ser julgado extinto o processo. Capítulo 3. Do reconhecimento dos filhos. Artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Artigo 1608. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Artigo 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, inciso 1, no registro do nascimento, inciso 2, por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Inciso 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Artigo 1612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor, que o reconheceu, e se ambos o reconheceram, e não houver acordo sobre a de quem melhor atender aos interesses do menor. Artigo 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Artigo 1614.
O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Artigo 1615. Qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou esta qualidade. Artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo.